Está começando o nosso podcast Triângulo Literário. Olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Triângulo Literário. O Triângulo Literário é um podcast criado por estudantes de letras da Universidade do Distrito Federal. E aqui vai ser um espaço dedicado à leitura, à reflexão e principalmente ao diálogo entre obras literárias que nos ajudam a compreender o mundo e a nós mesmos. Aqui a gente vai ler, comparar, questionar e nosso propósito é olhar para os textos não apenas como obras de arte, mas como espelhos das tensões sociais, morais e afetivas. E este é um podcast feito para todo mundo, gente. Para o leitor voraz, para o curioso das palavras, o apaixonado pela literatura e até para quem está achando que está perdendo tempo. Mas aqui você vai acabar descobrindo que ler também é uma forma de se encontrar. E no episódio de hoje, que marca a estreia do Triângulo Literário, vamos falar sobre a indignação na literatura, que é aquela emoção que nos tira do conforto e nos faz encarar o que há de mais humano e mais cruel em nós mesmos. Para isso, escolhemos dois autores de tempos e estilos diferentes, mas que também vão dialogar profundamente um com o outro, que é o Rubem Fonseca e a Luby Prats. E para enriquecer a nossa conversa, eu trouxe aqui dois convidados muito especiais que são colegas e leitores atentos e sejam muito bem-vindos, Juan e Sueli. Primeiramente, boa noite a todos e muito obrigada, Maicon. É uma alegria poder participar e falar da literatura contemporânea brasileira e também desses clássicos. Também agradeço o convite para discutir Rubem Fonseca e Luby Prats e falar do Brasil, da dor da arte ao mesmo tempo. Antes de começarmos a nossa reflexão, vamos conhecer um pouco sobre Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XX. Fonseca nasceu em Juiz de Fora, em 1925, e antes de se tornar escritor, foi policial e advogado. Essas experiências influenciaram profundamente em sua obra, marcada pela presença constante de violência, da corrupção e da solidão das grandes cidades. Rubem Fonseca foi pioneiro em retratar a cidade como um espaço de tensão e desumanização. Sua escrita é direta, seca e sem filtros. Ele não suaviza o horror. As obras como Feliz Ano Novo, O Cobrador e A Grande Arte o consagraram como o autor que trouxe o realismo brutal para o centro da literatura brasileira. Em Passeio Noturno, publicado em 1975, em plena ditadura militar, o conto foi retirado pela censura, sob os argumentos de que continha um conteúdo violento, e voltou a ser publicado somente em 1989. No conto, o autor nos apresenta um narrador de classe média alta, um executivo casado e aparentemente exemplar. Mas ao cair da noite, ele se transforma. Após um dia estressante, convida a esposa para um passeio de carro, já sabendo que ela recusará. Sozinho ele sai pelas ruas e, de forma premeditada, escolhe uma vítima, uma mulher, caminhando pela calçada. Acelera o carro e a atropela deliberadamente. O mais chocante é o modo como o narrador descreve o ato, com frieza e prazer. Não há culpa, remorso ou justificativa. O horror de Passeio Noturno está justamente nessa banalização da violência, na transformação da morte em um gesto cotidiano, como também se evidencia nas manifestações de racismo, xenofobia, que ainda marcam a sociedade contemporânea, sob a ótica das desigualdades e dos privilégios. O conto constrói tensão com maestria. A gente sente o perigo crescendo, mas o choque vem na naturalidade do ato. E o mais assustador é que o narrador não é um monstro caricato, ele é um homem comum, um executivo, alguém que poderia estar ao nosso lado. Rubem Fonseca nos obriga a enxergar o mal não como uma exceção, mas como uma possibilidade humana. Ele desnuda o vazio moral da sociedade moderna
e mostra como a indiferença, o tédio e o poder podem levar à desumanização completa. O leitor se sente cúmplice e, ao mesmo tempo, indignado diante de um personagem que mata como quem respira. E em contraponto ao Rubem Fonseca, nós encontramos delicadeza na nossa segunda autora, que é a Luby Prats. A Luby nasceu em São Paulo, em 1986, e além de ser escritora, ela é poeta, tradutora e editora. A escrita dela já é marcada por uma reflexão sobre o corpo, o afeto, o gênero, a raça e a resistência. Já na sua poesia, a indignação é sutil, mas também intensa, que nasce do desejo de existir e resistir no mundo que tenta silenciar certos tipos de vozes. E eu escolhi alguns trechos da obra da Luby no poema Meu Corpo é um Campo de Batalha, do livro Um Corpo Negro, que foi lançado em 2018. Nele, a Luby Prats vai transformar o corpo em um território de enfrentamento e sobrevivência. A poesia vai ser uma resposta à violência simbólica e estrutural que atravessa a vida de tantas pessoas, especialmente a de mulheres negras e pessoas negras. Enquanto em Passeio Noturno do Rubem Fonseca o corpo da vítima é apagado e reduzido ao nada por um gesto cruel do narrador, em Meu Corpo é uma Batalha da Luby, o corpo vai ser reerguido simbolizando uma resistência. E a Luby vai escrever o seguinte: Meu corpo é um campo de batalha onde me reconheço e me reconstruo. Esses versos vão revelar uma outra forma de indignação, não aquela que vai destruir, mas aquela que afirma a vida mesmo no meio da dor. Se o Rubem Fonseca expõe a violência explícita da cidade, a Luby vai revelar as violências sutis e diárias que infiltram nas relações, nos olhares e nas estruturas sociais. Enquanto Rubem Fonseca nos faz encarar o horror externo, Luby nos faz sentir o interno, a dor do corpo que resiste. Sim, ela fala um corpo que é ferido, mas que continua lutando para existir e para ser visto. Bem, como explorando ainda mais com outro trecho do livro, quero lê-lo para vocês. Desde que cheguei, um cão me segue, e mesmo que haja quilômetros, mesmo que haja obstáculos entre nós, sinto seu hálito quente no meu pescoço. Desde que cheguei, um cão me segue. Depois da leitura dos dois trechos, a gente consegue perceber que aquele que atropela o próprio cão, andar na rua e estar sob vigilância e julgamento a todo tempo, a qualquer momento, algo pode nos ferir, sem qualquer justificativa, diante de subjetividade humana. Sim, a poesia da Luby ela é mais íntima e política, porque ela se entende que o corpo é o primeiro lugar onde se travam as batalhas do mundo. Eu vejo que ela vai transformar a dor em palavra, o silêncio em grito e a ferida em voz. Dialogando as duas obras, quando a gente coloca tanto o Rubem Fonseca quanto a Luby Prats um do lado do outro, a gente vai perceber que os dois vão denunciar o mesmo mal. O Rubem ele já vai descrever o corpo como anulado por uma forma de violência, e já a Luby Prats eu já vejo como um corpo afirmado por uma resistência. Só que os dois vão falar da desumanização contemporânea, só que de visões e de observações opostas. No Passeio Noturno, o corpo já é uma vítima da cidade, e no texto da Luby Prats o corpo é um sobrevivente. Quando a gente lê os dois, a gente percebe que é um espelho do nosso país, porque o Rubem ele mostra um olhar que a gente prefere esconder, e a Luby é como se fosse uma dor que a gente sente, mas nós fingimos que não está doendo. Ao final dessa leitura cruzada, o que permanece é o desconforto, mas não um desconforto que paralisa, é aquele que desperta. Rubem Fonseca nos indigna pela brutalidade explícita, já Luby Prats pela delicadeza ferida da existência. Ele grita o horror, ela a esperança. Ambos mostram que a literatura não é refúgio, mas campo de confronto, um espaço onde a palavra denuncia, mas também cura. A indignação nesse texto não é destruição, é movimento, é o sentimento que nos tira da apatia e nos faz desejar um mundo menos indiferente. A literatura, como mostra Fonseca e Luby, é um lembrete poderoso de que ainda há humanidade, mesmo no meio da ruína.
e que a palavra, quando dita com verdade, pode ser tanto arma quanto abrigo. E chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do nosso podcast. Nós agradecemos à Universidade do Distrito Federal e ao professor Fernando Fidelix pela orientação e pelo incentivo à reflexão crítica sobre a literatura. Aos colegas do curso de Letras pelas conversas, trocas e ideias que deram origem a este episódio. E um agradecimento especial ao Rubem Fonseca e a Luby Prates, que com suas palavras e silêncios nos ensinaram que a linguagem é força, tanto força de denúncia, força de memória e de vida. Até o próximo episódio do Triângulo Literário, onde continuaremos explorando o poder da palavra e as múltiplas vozes que constroem a literatura brasileira.